A paz a todos, eu sou o professor Silas Dourado. Hoje nós vamos estudar uma das disciplinas que é de fundamental importância no estudo da teologia. Nós trabalhamos essa disciplina como uma coluna vertebral de toda a teologia, que é a teologia sistemática. E nesse curso básico em especial, nós temos dois módulos, dois livros, volumes, que tratam a teologia sistemática. O primeiro deles é a Teologia Sistemática 1, onde nós vamos abordar a introdução da teologia e trabalhar a trindade. E na Teologia Sistemática 2, nós trabalhamos outros temas como angelologia, hamartiologia, soteriologia e por aí vai. Pois bem, vamos lá. Esse é o conteúdo da nossa primeira aula. E aqui nós vamos trabalhar nesse primeiro capítulo entendendo a teologia sistemática, que é justamente esta primeira aula. Na segunda aula, nós vamos trabalhar a doutrina de Deus, ou o que nós chamamos de teontologia. Na segunda aula, vamos trabalhar a doutrina de Cristo, que nós trabalhamos como cristologia. A terceira aula, a doutrina do Espírito Santo, que trabalhamos como pneumatologia. Nesse contexto, nós temos aí a trindade, e esse é o objeto de estudo desta sistemática 1, ok? A proposta desse capítulo é trabalharmos a natureza da teologia, que tem a ver com entendendo a teologia sistemática. Nós vamos trabalhar a natureza da teologia, a possibilidade da teologia, vamos trabalhar também a necessidade da teologia e vamos trabalhar o que é doutrina, que justamente são 4 tópicos aí que nós vamos desenvolver todo este primeiro capítulo ou a primeira aula, ok? Vamos lá então. Essa introdução faz parte para entendermos um pouquinho aquilo que estamos lidando. Essa aula tem como objetivo fornecer um material que seja tanto informativo quanto formativo, despertando nos alunos uma compreensão mais profunda das doutrinas bíblicas essenciais. E quando nós falamos de doutrinas bíblicas essenciais, não significa dizer que todas as outras disciplinas não são essenciais. Mas quando você lida com a sistemática, você começa a compreender por que essas doutrinas são tão essenciais assim. Vamos buscar desenvolver uma abordagem de pesquisa ativa, onde os participantes são encorajados a revisitar conceitos com a mente aberta e analítica. Olha, queridos, tem coisas que quando começamos a estudar teologia, tem situações e assuntos que muitas vezes não estamos prontos para entendê-los ou para debatê-los. Mas não significa dizer que nós nem vamos entendê-los e nem vamos debatê-los. É porque hoje o conceito da teologia, a necessidade da teologia, ela vai ficando claro por causa, mais ainda, viu? Por conta da pobreza teológica de muitas comunidades. Eu já ensino há muitos anos. Às vezes tem pessoas que vêm de outras comunidades estudar, que vêm de igrejas que não têm uma história da teologia, que até critica a teologia. Muitos alunos que chegam para estudar conosco têm enfrentado isso é uma realidade. Muitos pastores, infelizmente, na linhagem neopentecostal, têm desprezado o estudo teológico. Isso é muito complicado, justamente porque a igreja ela se desenvolve justamente por conta que a teologia foi muito forte. Quando você entra no estudo do Novo Testamento e depois na história da igreja, você percebe o quanto o estudo da teologia ajudou no desenvolvimento não só da igreja, como de reafirmar aquilo que a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nos ensina desde os profetas e apóstolos. Então, o estudo da teologia é fundamental, porque é necessário compreender contexto, tempo, a doutrina, para que, através desse entendimento, venhamos aplicar uma teologia saudável na igreja. Porque o que temos visto hoje são teologias de homens, ou seja, doutrinas de homens, porque a teologia é doutrina, ensino. Doutrinas de homens, e a maioria dessas pessoas despreza o conhecimento teológico justamente porque vai de contra os seus interesses pessoais. E aqui na FAB nós não trabalhamos isso. A nossa teologia ela é interdenominacional justamente pelo fato de compreendermos a necessidade do estudo sério
e levar aos nossos alunos um conhecimento que não esteja atrelado a nenhuma corrente filosófica ou doutrinas pessoais de quaisquer ministérios. Então, o estudo da teologia se faz necessário porque, através disso, o aluno cresce na graça e no conhecimento, como diz a Escritura. Então, o nosso interesse é levar ao aluno o entendimento e instigá-lo a crescer, a continuar pesquisando e a buscar a verdade, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento intelectual como cristão. Ok? Vamos lá, entendendo um pouco mais sobre isso. A reflexão teológica é a atividade mais importante que um ser humano pode realizar. Isso é um fato. Quando nós falamos isso, porque as demais ciências, elas têm uma importância muito grande. Mas mais do que isso, é importante estudar sobre a questão da eternidade, da vida da eternidade. E para entender isso, é a teologia que trabalha. As ciências, a psicologia, a filosofia, eles vão com o homem até um certo ponto. Daquele ponto em diante, as respostas só são possíveis através da teologia, do estudo sério e levando a Bíblia em conta, a palavra de Deus inspirada, para que essas respostas venham da parte de Deus para o homem que é finito e limitado. Então a teologia, ela tem esse pressuposto, trabalhar e ampliar esse entendimento, principalmente da vida espiritual, que é tão importante e muitas vezes desprezada por alguns, mas isso fará uma diferença mais ainda na eternidade. Então, essa declaração pode surpreender alguns estudantes, mas uma explicação do significado e das implicações do empreendimento teológico fornecerá justificativa para tal reivindicação. Ou seja, é uma das atividades mais importantes do mundo, justamente, e para o ser humano é o estudo da teologia, porque nos conecta a Deus, ao Criador. Ok? Vamos lá. A pergunta que é muito importante nesse estudo é o significado da palavra teologia. Vocês já devem ter passado por isso, eu fui de uma época assim, onde se falava em teologia era motivo de zombaria. Eu tenho muitas experiências desagradáveis no início da minha fé em relação a isso. Mas o que é teologia? É impossível, né, estudar sobre Deus sem falar da teologia. Eu até falo para os alunos, quando você pega uma Bíblia e abre ela, e você começa a estudar o texto e fazer anotações, você está estudando teologia. E por mais que alguns queiram ignorar isso, só mostra a gravidade, né, do seu falta de conhecimento e sua ignorância. Veja o significado da palavra teologia. A palavra teologia é fusão de duas palavras gregas, theo, ou theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, tratado. Então você tem a palavra logia, que é logos, palavra, estudo, tratado, e a conexão dessas duas palavras tem a ver com estudo de Deus. Mas é possível estudar Deus? É possível estudar Deus por conta da teologia, por conta da Bíblia. Tudo o que Deus quis revelar-se de si mesmo, ele tem como fonte principal as Escrituras. Existem experiências espirituais de pessoas, que nós chamamos de experiências empíricas, né? Essas experiências são importantes, mas se a Bíblia tiver o respaldo. Porque nenhuma experiência pode transcender ou contrariar a verdade da própria Escritura. Porque isso é totalmente sem fundamento. Então, tudo que nós conhecemos de Deus como fonte primária, conhecemos através da Bíblia, conhecemos através da Escritura. Portanto, quando falamos que vamos estudar teologia, vamos estudar acerca de Deus. Theo e logia, estudo de Deus. Em conexão, você tem a palavra sistemática. Essa palavra sistemática se refere a algo organizado em um sistema. Então, quando eu falo teologia sistemática, eu estou falando teologia de Deus, estudo de Deus de forma organizada,
de forma sistemática, ok? Então, a teologia sistemática é, portanto, a divisão da teologia em sistemas organizados que explicam suas várias áreas. E quando nós formos desenvolver a nossa aula aqui, você vai ver que há uma lógica para aquilo, há uma organização pelo qual nós falamos da teologia, e isso não foi criado de forma aleatória. Pelo contrário, é uma metodologia muito bem construída para que nós, ao lermos a Bíblia, possamos ali entender com mais profundidade as coisas de Deus, porque estudamos de forma organizada. Quando trabalhamos a teologia sistemática, é isso. Ok, queridos? Em um sentido amplo, a teologia, isso diz Tisse nas suas palestras em teologia sistemática, ele fala que, em sentido amplo, a teologia se estende ao estudo de todas as doutrinas cristãs que se referem às relações que Deus mantém com o universo. Tudo que o homem procura saber, que transcende o entendimento humano, a resposta está em Deus, a resposta está na teologia, porque a Bíblia ela é uma fonte profunda da revelação divina. O homem muitas vezes quer ignorar isso, mas a Bíblia ela não precisa de advogados, ela se prova sozinha, justamente pelo fato de ser a palavra de Deus, a palavra revelada por Deus ao homem caído, e essa palavra tem mudado gerações e muitas vezes ela é ignorada, mas no final das contas, como diz o próprio texto do apóstolo Paulo, todo joelho vai se dobrar e isso é um fato. Um outro teólogo que nos ensina bastante, tem uma teologia sistemática fantástica, que é Wayne Grudem. Ele vai trabalhar justamente a teologia sistemática como sendo um estudo que responde à seguinte pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje? Ou seja, quando falamos de teologia sistemática, nós imaginamos, ou de teologia, nós imaginamos só um estudo de Deus no processo passado, não é, irmãos? A Bíblia tem resposta não só para o passado, não fala só das questões de reinos e povos do passado, como também trabalha o homem no presente e leva esse homem numa visão de perspectiva do futuro. Por isso que é muito importante o estudo da teologia, porque ela não tem respostas só para os primeiros homens da terra, os primeiros cristãos no início da igreja, mas ela tem resposta para o homem em todo e qualquer tempo, até porque o ser de Deus é um ser eterno, atemporal. Então, os ensinos que esse ser traz também são ensinos eternos e atemporais. Levando em conta aqui o nosso estudo, tem esse comentário, ou essa teologia sistemática de Wayne Grudem, que vale muito a pena adquirir. Quem não tem, estude e compre, porque isso é importante ter na sua biblioteca. Segundo Grudem, a teologia sistemática se ocupa em conciliar e entender as passagens relevantes da Bíblia sobre vários tópicos, organizando-os de modo que saibamos em que crer a respeito de cada tema existente na Bíblia. Está lá em Teologia Sistemática, na página 1, logo no início ele já faz uma introdução sobre a importância do estudo da teologia sistemática. E quando estudamos a sistemática, e principalmente temas como a teontologia, que é o estudo de Deus Pai, a cristologia, a questão da redenção, a obra de Cristo, né, o estudo de Deus Filho, a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, nós começamos a visualizar o porquê que cremos desta forma. Porque quando se estuda de forma sistematizada e organizada, existe todo um fundamento para aquilo que cremos. É lamentável, muitas vezes, ver alunos que você pergunta sobre o credo da igreja. Uma coisa que, no meio teológico e no meio de igrejas sólidas, isso é determinante. É uma situação que cada um precisa definir muito bem naquilo que ele crê. E muitos não sabem nem o que é isso. Credo, o que seria isso? As pessoas pensam até que é algum ritual ou coisas parecidas, né? Ou se está contrária à própria história ou teologia da igreja. Não, filho, credo é aquilo que cremos. E aí você vai explicar para aquele aluno que o credo são os fundamentos, a base que uma igreja tem, porque ela é a sua missão, os seus valores, no que ela acredita. Isto é o credo. Por isso que é tão importante estudarmos a teologia, queridos, que muitos não têm noção do que é o credo da sua igreja, por exemplo.
Vamos lá. A natureza da teologia. A teologia sistemática é uma importante ferramenta que nos ajuda a compreender e ensinar a Bíblia de forma organizada. Isso nós concordamos e já estudamos. Quando olhamos por toda a Bíblia, irmão, você tem ali 31.173 versículos na Bíblia. E muita coisa está fora de ordem. Os livros, muitos deles não estão organizados, os próprios livros internamente não estão organizados de forma cronológica, como a Bíblia também toda não está. Ela foi dividida em grupos de livros na questão literária, justamente para estudarmos eles assim. Por exemplo, quando se fala dos livros da lei, você tem lá a Torá, né, os 5 primeiros livros, Pentateuco. Quando você fala sobre os livros históricos, começa com Josué e termina com Esther. De certa forma, tem até uma cronologia, mais ou menos. Quando você fala sobre os livros poéticos, não estão por ordem, mas está lá os 5 livros de poesia. E quando você fala dos profetas, você tem 17 livros, 5 que nós chamamos de profetas maiores e 5 menores. Mas você percebe que nesses 39 livros do Antigo Testamento, você tem ali uma série de livros, histórias e literaturas diferenciadas. E quando você vai falar sobre a doutrina de Deus no Antigo Testamento, você tem que estudar todos esses 39 livros e a teologia sistemática vai fazer justamente isso. O Novo Testamento repete, né, essa classificação em 4 classes ali, o Novo Testamento, diferente do Antigo, não tem lei, tem biografia. No Antigo tem vários livros de história, 12 livros de história. No Novo Testamento nós só temos Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento nós temos ali os livros de poesia. No Novo Testamento nós temos poesias, mas não temos o livro de poesia. Pelo contrário, nós temos as epístolas, que ao todo são 21 epístolas com divisões diferentes. Você tem as epístolas paulinas, as epístolas gerais, né? E com tudo isso você tem também o livro do Apocalipse, que no Antigo Testamento você tem 17 livros de profecia. No Novo Testamento você só tem 1. Como no Antigo Testamento, se você quiser estudar acerca de Deus, do Deus Pai, você tem que pegar esses 27 livros do Novo Testamento e estudar ali. E a teologia sistemática faz o quê? Ela pega esses 66 livros e naquela disciplina, naquela matéria, ela organiza o pensamento para a gente. Por isso que se fala teologia sistemática, sistematiza o ser de Deus, os seus atributos, atributos comunicáveis, atributos não comunicáveis. O que nós conhecemos de Deus, Deus o fez conhecer através da Escritura, né, o caráter de Deus e uma série de outras coisas. A teologia sistemática vai fazer isso. Eu até desafio alguns alunos, quando começam a estudar conosco, eu falo assim, olha, daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e você vai ficar surpreso com quanto você cresceu e aprendeu, é claro, se você colocar em prática os exercícios, fazer direitinho, fazer como manda o figurino, né? A maioria acaba não fazendo assim, mas mesmo assim aprende muito. Em 1 ano de estudo, a pessoa olha para trás e ela percebe o tanto que ela era menino na fé, o tanto que ela não tinha um conhecimento. E muitos, depois que se formam, acabam nos agradecendo muito pelo o conhecimento adquirido. E isso é só o início, irmãos. Isso é só um curso de base, que nós chamamos de curso básico. Agora, imagine quando você for para um curso mais avançado, um bacharel, um pós, um mestrado, um doutorado. O conhecimento que isso agrega. Então, a teologia sistemática, ela vai trabalhar justamente nesse nível. Ela vai organizar o pensamento nesses mais de 31 mil versículos, em 66 livros da Bíblia, respeitando as suas literaturas, divisões naturais, mas ela vai trabalhar o tema para a gente, a estrutura daquele assunto, e vai sistematizar isso para a gente. Não só em relação a Deus, como em Cristo, o Espírito Santo, a queda do homem, pecado, escatologia, vai fazer isso em tudo. Então você tem a possibilidade de aprender muito mais quando você estuda de forma organizada, e isto é um fato. Quando usada em sentido mais amplo, a palavra teologia pode incluir todas as outras doutrinas reveladas na Escritura. Ora, Deus é supremo, ser que criou e até agora sustenta tudo o que existe. E a teologia procura entender e articular de uma maneira sistemática a informação por ele revelada a nós.
Então a teologia, ela abrange todo esse conhecimento do estudo de Deus em suas diferentes disciplinas, ou das coisas de Deus nas suas diferentes disciplinas também, quanto sistematiza, como eu já falei, e entrega para a gente de forma organizada o pensamento, para que consigamos ali entender, né, não só a questão da raiz daquele assunto, como desenvolvê-lo no dia a dia da igreja, aplicando isso na nossa vida diária, ok? Vamos lá, dando sequência aqui. A teologia é o estudo da realidade última, sendo uma atividade humana sublime, pois reflete sobre a verdade divina. Então, para você que está começando o nosso estudo da teologia agora, imagine, em poucos minutos de aula, talvez nós já aprendemos muito sobre Deus que não ouvimos em culto normal e nem tem como. Mas estudando a teologia, Deus, através do conhecimento da Bíblia, bem explicada, o Deus usando os mestres, como o apóstolo Paulo, ele relata lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 8, que Deus deu os dons aos homens, justamente para preparar a igreja. Através desse entendimento, nós crescemos muito mais firmados, crescemos muito mais rápido, sendo bem alimentados e desenvolvendo a palavra de Deus, a doutrina, de forma coerente, para que possamos, através de nós, cumprir a boa chamada do Senhor. Como Deus é uma realidade suprema, uma influência teológica em todas as áreas da vida e do pensamento, ela envolve o estudo das Escrituras e a formulação de suas doutrinas de forma sistemática. Em resumo, a teologia sistemática vai trabalhar justamente isso, e isso é muito bom. A teologia, sendo o estudo da realidade suprema que é Deus, ela é a mais elevada das atividades humanas, moldando todas as áreas da vida e do pensamento. Então, a teologia, poderíamos dizer que é o estudo mais completo, o estudo mais importante que esse ser humano finito pode fazer e crescer como um todo, porque ela aborda uma sabedoria não só desse mundo, mas uma sabedoria que transcende esse mundo, que vem da parte de Deus para a nossa vida, e isso transforma de fato o homem de dentro para fora, trazendo entendimento sobre as questões espirituais, entendimento correto e sendo ali construído, né, como ser humano aqui e sendo preparado para a eternidade, para viver com o seu Criador. Então, ao passo que a medicina é uma excelente forma de conhecer sobre o ser humano, estudar a antropologia é uma grande e maravilhosa forma de conhecer o homem, estudar a geografia, conhecer a natureza, rios e rochas, né? Conhecer a história através dos estudos de história, estudos de povos antigos. Quando você fala de teologia, você não só aborda esses temas em si, mas sempre trabalhando a questão do caráter do homem para a sua construção como ser aqui e para a eternidade. Isso é muito importante. O estudo de teologia, ele transcende as demais ciências justamente por isso. Trata-se do aprofundamento das Escrituras e da formulação de doutrinas que possuem autoridade apenas quando reflete fielmente seus ensinamentos. Olha, queridos, alguns ministérios, algumas igrejas têm cursos de teologia e tem muitos deles que são muito bons. Existem ministérios que levam a sério a teologia. Já tem igrejas que chamam de teologia aquilo que eles fazem apenas para segurar ali membros. A teologia ela tem que ser neutra, ela não pode estar atrelada necessariamente a pensamento do pastor, fundador de tal igreja, do pensamento de tal autor. Não é assim. A teologia ela vai trabalhar o homem como um todo e a questão aqui é levar o homem ao aprofundamento das coisas de Deus, de forma que esse homem possa ter entendimento segundo as Escrituras, segundo a doutrina bíblica. E isso só acontece quando eu estudo teologia de forma isenta, de forma a não ter influência necessariamente de qualquer que seja a igreja ou doutrina. Ela tem que ser neutra. Por isso que a teologia da nossa comunidade, da FAB, da nossa instituição, ela vai trabalhar justamente isso, trabalhar a teologia como ela é, sem levar para um lado ou para o outro. Ela vai estudar
a teologia como ela é. Por mais que muitos dos nossos professores têm ali as suas escolhas de fé, né, que isso não vem ao caso, uns são calvinistas, outros são arminianos, mas quando nós vamos para a sala de aula, precisamos entender que o aluno que está nos ouvindo, ele tem que estudar tanto um quanto o outro, e ele vai adaptar a sua comunidade àquilo que ele acredita. Se ele acreditar na questão calvinista, ele vai viver na sua comunidade plenamente a questão calvinista. E se ele for arminiano, acreditar que a salvação, o livre-arbítrio, ele vai fazer isso. E o nosso interesse é levar o conhecimento para cada cristão, para que eles entendam por que é que existe essas duas linhas principais e que elas, por mais que tenham 500 anos de debate, traz um enriquecimento muito grande para a própria igreja quando tem a oportunidade de forma madura discutir esses assuntos. Isso é muito importante. E eu sempre falo para os alunos, em nome de Jesus, não estude teologia para você chegar na sua igreja, impondo as suas ideias e desconstruindo aquilo que a sua comunidade entende. Estude teologia para que você possa ajudar na evangelização, ajudar no discipulado, ajudar na escola bíblica, ajudar ao seu pastor, a sua igreja, ou sendo o pastor da igreja, ajudar a igreja a crescer como um todo. Essa é a importância de estudar teologia, justamente para trazer de forma sólida, tá bom? O conhecimento teológico divide em 5 áreas, podemos representar como edifício da teologia. Olha, quando estudamos teologia, temos ali 5 pilares da teologia, 5 áreas. Imagine um apartamento ali com andares, né? O edifício da teologia que nós chamamos. Você tem a primeira aqui, que é a teologia exegética, eu já falo sobre ela. A segunda, que é teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Só para você entender como funciona cada uma. A teologia exegética, imagine ali o subsolo de uma construção. O alicerce. A teologia exegética é o alicerce do prédio. Essa teologia vai se dedicar aos textos originais da Bíblia. Assuntos relacionados a essa questão introdução ao Antigo Testamento, Novo Testamento, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a geografia bíblica, a arqueologia bíblica. Esse estudo procura também buscar o entendimento das línguas originais do Antigo Testamento, por exemplo. O Antigo Testamento foi escrito em 2 línguas. A principal delas é o hebraico. E tem pequenos trechos do Antigo Testamento que foi escrito em aramaico, a língua falada por Jesus. Pois bem, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. O grego koiné, mas o grego. Então você tem praticamente 3 idiomas que compõem a Bíblia, que foi escrito a Bíblia. E quando se fala de teologia exegética, você não só tem a introdução do Antigo e do Novo Testamento, como você estuda a questão da geografia da história, você estuda a questão da hermenêutica e da interpretação da Bíblia nos seus originais. Isso, sim, quando você se aprofunda no estudo exegético. Então, imagine esse prédio, onde toda a construção dele tem uma base sólida e todo o andar que vai vir para cima, vai desenvolver, ela vai se desenvolver nessa base sólida, sendo muito bem respaldada por matérias que são de fundamental importância para construir esse edifício. Segundo ponto, nós temos a teologia bíblica, que é justamente agora, né, a primeira base. Você tem o fundamento, que é o térreo, a primeira base dessa construção. E ela vai estudar a teologia do Antigo e do Novo Testamento também, com foco específico no entendimento de assuntos bíblicos e seus primeiros ouvintes, que é muito importante entender o que a igreja entendia daquele assunto. Eu até quando estou falando da hermenêutica em si, e você quando vai interpretar alguns textos, você faz a seguinte pergunta: quem disse, quando disse, para quem disse, por que disse? E é o primeiro contato com esse texto. Você não pode apenas ler o texto e já aplicar diretamente. Você tem que entender o que aquele texto diz. A teologia bíblica ela vai trabalhar isso. Ela vai trabalhar o que é que os primeiros cristãos entendiam daquilo lá. Qual o contexto, a doutrina
Alguns expositores vão trabalhar isso como estudo dogmático das verdades bíblicas. Os dogmas ali. O fundamento. Como aqueles primeiros leitores lidavam com aquele assunto. Então, imagine isso como um térreo. Percebe que a teologia ela não foi desenvolvida de qualquer maneira? Você tem o fundamento, que é a teologia exegética, estudando ali assuntos fundamentais para a construção do pensamento. E agora, construindo o pensamento, você faz as perguntas para os primeiros cristãos. Como esse texto, ou esse assunto, era visto pela igreja? Depois disso, você tem o que nós vamos iniciar aqui, que é a teologia sistemática. São doutrinas fundamentais para desenvolver todo o pensamento do cristianismo. Vou falar mais dela daqui a pouco, né? Como a gente pega a sistemática e divide ela. É o estudo, essa teologia sistemática, é o estudo sistemático, que vamos entrar, por exemplo, na exegética. Lembra da teologia exegética? Esse estudo vai trabalhar sobre isso também. Histórica e bíblica, quer dizer, vai pegar não só o fundamento, mas o primeiro andar, organizando grandes temas da Bíblia, e nisso vai trabalhar aqui a questão de como esses assuntos eram vividos na igreja, como esses assuntos eram vividos na sua prática, na doutrina da igreja. A teologia sistemática, ela é a coluna vertebral da teologia. Ela é a base que sustenta o pensamento do cristianismo. Além disso, nós temos a teologia histórica. A teologia histórica ela é muito interessante, porque às vezes nós falamos sobre Jesus ser Deus. Todos nós falamos isso tranquilamente. Mas você sabia que nos primeiros anos da fé cristã, para os apóstolos, isso já estava definido, mas as gerações que vieram depois tiveram uma grande dificuldade de tentar explicar isso. E aí você tem a teologia histórica mostrando os embates e muitas vezes debates que os pais da igreja viveram para explicar esses assuntos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos vários concílios na história da igreja. O concílio de Calcedônia foi um concílio que estabeleceu, e de uma forma definitiva, Jesus como Deus, que é a união hipostática, né? Mas isso acontece no ano 451, imagine. Ou seja, aquele evento ali de morte e ressurreição foi por volta do ano 30. A igreja passa 420 anos vivendo assuntos de debates que, a priori, na cabeça dos apóstolos, estava resolvido. Mas as gerações que vieram depois, eles tiveram que desenvolver a doutrina para explicar da melhor forma possível. A teologia histórica vai trabalhar isso, esse desenvolvimento das doutrinas cristãs, os embates. E aí você vai estudar também a história de Israel, além da história da igreja, a história da teologia em si, a história de missões, que são elementos que trabalham a teologia histórica. Eu estou sendo simplista porque o curso é básico e não quero me aprofundar naquilo que não está na alçada do curso básico. Mas o fato é que essa teologia histórica, ela desenvolve todo o pensamento cristão. Tem coisas que para nós está resolvido hoje, mas até a questão do cânon das escrituras. Imagine, nós temos aí séculos de debates para estabelecer quais os livros eram os livros inspirados ou não. Como entender isso? A teologia histórica nos dá esse ensinamento, né, e nos mostra como isto foi sendo definido no processo da história. E por último, nesse edifício da teologia, nós temos a teologia prática. A teologia prática ela vai trabalhar a vida prática da igreja. E existem doutrinas e disciplinas para isso. Como, por exemplo, a homilética, que é a arte de pregar bons sermões. A teologia prática vai trabalhar isso. Não adianta só você conhecer tudo isso, mas como você vai colocar isso? De modo que as pessoas vão entender. O sermão tem padrão. A pregação tem que ser muito bem feita, né? A organização, a administração da igreja, a liturgia, a educação cristã em missões, tudo isso nós trabalhamos na teologia prática, porque não adianta, irmãos, eu conhecer o hebraico e o grego, como a teologia exegética, não adianta eu trabalhar a teologia bíblica, né, os textos bíblicos e as comunidades ali, como eles foram entendendo e lidando com aquela situação. Não adianta eu pegar os 10 temas da teologia sistemática, que eu vou falar sobre eles
daqui a pouquinho, e destroçá-los ali de um conhecimento muito grande. Não adianta eu estudar o desenvolvimento da teologia com a teologia histórica, que é como as doutrinas no processo da história, dos concílios, e como esses discursos de pais da igreja foram moldando, né, o processo da igreja e as doutrinas. Se eu souber disso tudo, mas se eu não tiver como passar isso de forma prática, isso não tiver sentido para a igreja, então eu vou estar pecando, porque conhecer tanto e não trazer de forma prática para a igreja, não fazer valer, não viver isso dentro da igreja na sua prática, eu vou estar cometendo um erro muito grande, eu vou ficar apenas filosófico, né? Trancado ali no mundo da teologia, sendo que a teologia tem que ser vivida diariamente na igreja para que faça sentido todas essas questões que nós anteriormente falamos aqui. Faça sentido para o dia a dia da igreja e traga saúde espiritual para essa igreja. Isso é teologia prática, ok? Quando eu falei para vocês sobre a teologia sistemática, para vocês terem ideia, quando eu falei que a teologia sistemática é a coluna vertebral da teologia, a teologia sistemática é a coluna vertebral da teologia, eu estou falando isso por uma razão óbvia. Olha os assuntos que nós trabalhamos na sistemática. Você tem a bibliologia. Na bibliologia você estuda sobre a Bíblia, o cânon das escrituras, como aquilo se desenvolveu. Você estuda sobre a formação, línguas originais, tudo isso você estuda na bibliologia, que é uma matéria da teologia do nosso curso básico. Trabalhamos até como uma introdução à bibliologia. Quando trabalhamos a teologia Deus, que é a questão da sistemática, que a gente estuda na sistemática um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você trabalha essa trindade na sistemática 1 no curso básico, mas é a base do entendimento da teologia. Teologia Deus, nós chamamos de teontologia. Teologia Cristo ou cristologia é a obra de Cristo, a redenção, plano de salvação. Toda essa questão é fundamental para você entender não só a obra de Jesus, mas o resultado dessa obra. Você tem a cristologia. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Veja que eu falei que a teologia sistemática é a coluna vertebral de toda a teologia. Ou seja, é a base, é o sustentáculo. Eu falei sobre a própria Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo. Só isso aí já está resolvido a questão de um sustentáculo de toda a nossa fé cristã. E aí vem doutrinas a mais, que é a antropologia, que você estuda sobre o homem, o estudo sobre o ser, o estudo sobre a humanidade, o estudo sobre o homem. É de fundamental importância para você entender o plano de Deus nesse contexto. Você tem a hamartiologia, que é estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado, como o pecado entrou no universo, o que Jesus fez, cristologia, né, a redenção, todo esse processo, as consequências do pecado, você vai trabalhar na hamartiologia. A soteriologia, atrelado com a cristologia, é todo o plano de salvação. Como Deus salvou a humanidade, né, através da sua palavra, através do seu Cristo. Isso é uma doutrina fundamental, irmãos, e você vai trabalhar isso na sistemática 1, como a pneumatologia, a antropologia, a hamartiologia, a soteriologia, você vai trabalhar justamente na sistemática 1, junto com a angelologia, que é esse número 9 aí. Mas antes disso, você tem a eclesiologia. O que é a eclesiologia? É o estudo da igreja. A igreja, ela tem uma missão. A igreja só é a igreja porque ela tem uma missão, que nós chamamos de tríplice missão da igreja. E essa tríplice missão da igreja define a igreja. E quando você fala de igreja, você fala de uma igreja espiritual. Você fala de uma igreja que é organismo. Mas com esse organismo você tem a igreja natural, que é a igreja organização. E é extremamente importante você estudar o processo igreja. Tanto para a sua missão, quanto para uma igreja organizada. A eclesiologia vai fazer isso. A angelologia, que é o estudo dos anjos ou dos anjos caídos, acontece uma incoerência muito grande no meio da igreja. A igreja brasileira era muito mística. E por ela ter aprendido muita coisa errada, ela fica trazendo isso, né? As pessoas aprendem de forma contraditória as escrituras e traz isso para dentro da igreja. E a gente tem que desmanchar isso, não tem jeito. Por exemplo, nome de demônio. Existem nomes
de seres caídos, dos anjos caídos, que muitos usam dentro da igreja, que não tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com a religião, o baixo espiritismo, candomblé, umbanda, quimbanda e por aí vai. Não são nomes de seres da Bíblia. A Bíblia tem vários nomes desses seres por uma razão, para nos ensinar como eles operam. Por exemplo, a palavra Satanás significa adversário. E por aí vai. Apolion, Abaddon, destruição, destruidor, e por aí vai. Então, quando você estuda a angelologia, você não estuda só os anjos que estão com Deus e as suas classes de anjos, como você estuda também os anjos caídos, que não têm nomes dessas religiões pagãs. E as pessoas, isso aqui está manifestando tal ser. Tem que parar com isso. É um anjo caído, que a Bíblia chama de Satanás, diabo, maligno, destruidor e vários outros nomes, para nós estudarmos quem ele é, o seu raio de ação, mas não significa dizer que você tem que trazer esse conceito da religião do baixo espiritismo para dentro da igreja. Esse conceito não pode ser usado a validar esse sistema de estudo de anjos ou demonologia, estudo de demônios, para dentro da igreja cristã. A igreja cristã tem um padrão, e tudo que nós conhecemos desse mundo espiritual, conhecemos através da Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai desenvolver mais isso no decorrer do curso. Quando se fala sobre esses demônios dessas religiões aqui do Brasil, as religiões afro. Pois é, você tem um nome aqui, mas lá no Japão já é outro nome. Na Europa já é outro nome. E tem alguns até que advogam assim, se você não chamar o nome certo, não sei o quê, não expulsa. Ô irmão, para com isso, pelo amor de Deus. A Bíblia ensina isso. É por isso que muita gente tem dificuldade com a teologia, porque a teologia desconstrói essas doutrinas humanas. E apesar de ser um curso básico, a gente não pode deixar o aluno ir por esse viés. Ele tem que deixar a Bíblia se interpretar. É até um contexto do próprio Calvino, né? A Bíblia interpreta, a Bíblia é um dos maiores pensadores da história da igreja. Pois bem, então deixemos a Bíblia interpretar a si mesmo. E foi isso que o apóstolo Paulo fez quando escreveu aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 6. Ele fala, eu usei estas coisas entre mim e Apolo para que vocês possam aprender em nós e não ir além do que está escrito. Então, queridos, todo esse contexto é teologia sistemática e tem uma disciplina que muitas vezes é desprezada, que é esta última aqui. Essa disciplina é maravilhosa. 29%, para ser mais exato, da Bíblia é escatologia, é profecia. É o estudo das últimas coisas. E a teologia sistemática vai fazer isso. E no curso básico, vocês vão trabalhar essa disciplina individual. Você não trabalha junto com sistemática 2, porque pelo grau de importância dessa disciplina. E por mais que, volto a falar, como eu falei sobre o pensamento da FAB, por mais que eu, por exemplo, tenho convicções teológicas minhas acerca de escola de pensamento, no curso o aluno tem que ter acesso a todo o conhecimento. Como interpretar o livro do Apocalipse? Existem 4 escolas, está aí, e você tem que estudar todas as escolas. É esse o objetivo de estudar de forma sistemática. O curso vem apresentando justamente isso. Teologia sistemática, estudar de forma sistemática assuntos como esse. A possibilidade da teologia. Um pré-requisito para se construir um sistema teológico é provar que o conhecimento teológico é possível. E algumas pessoas falam, não é possível conhecer Deus. Como não? A Bíblia. É possível porque Deus se revelou de 2 maneiras. A revelação de Deus veio de 2 principais maneiras, que é o que nós chamamos de revelação geral de Deus e revelação especial de Deus. Na revelação geral de Deus, você tem Deus se revelando à humanidade através de alguns elementos. Jesus disse, Deus é Espírito. João 4, 24. E de fato, Deus é Espírito. Se ele der Espírito, não dá para estudá-lo, dá? Depende. Ele se revelou, apesar de ser Espírito. Eu não estou vendo, mas ele revelou o seu caráter. Ele revelou a sua vontade. Ele revelou o seu plano. Não é porque não o vejo que ele não se revelou. Ele transcende a existência espaço-temporal do homem. Isso é um fato. Deus é um ser transcendente.
Transcendência é o que está acima, em outra ascendência. É transcendência, em outra ascendência. Então Deus está lá. É impossível o homem ir até Deus. É Deus que vem até o homem. Quando Deus vem e se revela ao homem, nós chamamos de imanência, é a revelação de Deus para esse homem. Então, nesse contexto, a gente começa a entender o que ele quer, qual o seu plano, quais os assuntos pelos quais eu vou guiar a minha vida, porque ele, revelando a homens, estes homens colocaram diante dos outros homens, que são os profetas, apóstolos, a vontade de Deus, por intermédio do Espírito Santo, houve essa inspiração para escrever isso. Então, a questão que então se levanta diz respeito como os seres humanos podem conhecer algo sobre Deus, se nós não vemos, através desta revelação. Primeiro, através da natureza. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vai dizer que Deus tem coisas que ele revela, irmãos, tem coisas que ele não revela. O que ele revelou é para saber, o que ele não revelou é para nós não sabermos. Então, não interessa a gente ficar discutindo assuntos pelos quais não se dá para saber. Isso é conjectura que muitas vezes não vai fazer sentido, é só discussões desnecessárias. Mas aquilo que Deus se revelou, a gente pode saber. Daquilo que Deus revelou. E ele revelou como? Através de muitas vertentes. Você tem várias situações que a gente vai trabalhar aqui desta revelação de Deus. Deus revelou sua existência, atributos e existências morais a todo ser humano, incluindo tal informação dentro da mente do homem. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1, que o homem tem íntima intuição de Deus. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é ideológico. A pessoa ela é construída para aquilo. Ela é induzida àquilo. Ela é influenciada a tal ponto. Mas ninguém nasce ateu. Pelo contrário, existe uma íntima intuição no homem de Deus, de um ser superior. Isso é um fato, negar isso é tolice. No entanto, existem pessoas que vão negar a vida toda e vão continuar negando o problema delas. Mas o fato é que nós sabemos, quando Deus fez um homem, existe um espaço dentro do homem que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Essa íntima intuição acontece na criação, no sopro. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus sopra nas narinas do homem barro, do Adão, do humano, veio de Deus para o homem pelo menos ali a imortalidade, inteligência, diferente dos animais, senso de espiritualidade ou espiritualidade, que só o homem tem essa ideia de culto. Então, a própria estrutura da mente humana inclui algum conhecimento sobre Deus, porque é o que Paulo fala de íntima intuição de Deus. Primeiro ponto, Deus se revelou através da própria criação, através do homem. Nesse contexto, não caia na bobagem de falar assim, não. Deus está na natureza. Irmãos, Deus não está na natureza. A natureza é fruto das obras das mãos da palavra do Senhor, mas ele não está lá. Isso é doutrina pagã. Depois nós vamos desenvolver mais isso. Mas Deus não está na natureza. Deus ele não se envolve com elementos. Ele está aquém disso, porque você lembra? Transcendente, em outra ascendência. Nós estamos estudando ainda sobre a revelação geral e a revelação especial de Deus. A resposta em Gênesis 2:7, em que Deus, ao criar o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, momento em que Deus comunicou sua vida ao homem. Daí o conhecimento inato que o homem tem de Deus, ou seja, íntimo, um conhecimento que está nesse próprio hálito de Deus, nesse sopro de Deus, formando o homem ali, aquela alma vivente, um homem ser consciente. E eu falei, imortalidade, o homem não morre, diferente dos animais. Os animais só têm alma enquanto vive, quando morre, a alma morre, ou seja, a alma vivente. O homem é um ser alma vivente no sentido a ser feito como um animal, mas quando esse corpo morre, o espírito volta para Deus que o deu e, por consequência, a alma também. Esse conhecimento inato, consequentemente, faz com que o homem conheça a criação como a obra de um criador. Isso é um fato. Nós temos entendimento e é uma lógica natural em nós.
saber que acima de nós há um ser que nos criou, que governa o universo e que as coisas não sairão das suas mãos. Apesar que, na nossa perspectiva, existe um desacerto, parece que não tem ninguém no controle. Irmãos, o universo não é um barco à deriva, pelo contrário. Mas existe um plano perfeito que tem o seu propósito. Uma certa vez eu estava evangelizando, eu já contei isso, alguns alunos já testemunharam situações assim, que a gente conversa em sala de aula, mas uma certa vez nós estávamos evangelizando há muitos anos atrás e uma criança perguntou para uma irmã que estava evangelizando naquele lugar e foi falar do amor de Deus para essa criança, 10 anos. E a criança perguntou, quem é mais forte, Deus ou o diabo? A irmã respondeu, é claro que é Deus. A criança o retrucou e falou assim, e por que ele não destrói o diabo? A irmã ficou sem resposta. Se ela tivesse feito o mínimo de um curso ou lido as escrituras um pouco mais detalhado, ela entenderia que o diabo já tem os seus dias contados. E Deus não é como nós, que dá a resposta quando nós queremos. Existe um plano, e esse plano tem o tempo para as coisas. A resposta óbvia seria, é porque tudo tem um tempo determinado. E como Martim Lutero dizia, Satanás é o cachorro de Deus. Ou seja, tem um plano ali, um intento que transcende o nosso entendimento. Lembra? Ser transcendente. Tem um plano perfeito e esse plano está aquém da nossa capacidade de compreender. Esse conhecimento inato, consequentemente, faz com que o homem reconheça a criação como obra de um Criador. Vocês entendem isso? A grandeza, magnitude e os desígnios complexos, ou o desígnio complexo da natureza, servem para lembrar ao homem que o seu conhecimento inato sobre Deus. E isso é um fato. Tem um teólogo muito bom, esse Vicente, apesar de a academia muitas vezes desprezar os seus escritos, porque ele, apesar da idade, escreveu muito e tem muitas teorias acerca dele, mas é o maior expositor. Esse conhecimento aqui é fabuloso quando você vai analisar o ser de Deus como aquele que é autor da criação. E esse escritor, ele vai apresentar muitos bons artigos e livros acerca disso também, e vale a pena estudá-lo. Os céus proclamam a glória de Deus, como diz o Salmo 19, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. A criação, o universo, demonstra a grandeza de Deus. As leis que regem a natureza, as leis que sustentam o universo são tão complexas que é impossível ser fruto do acaso. É o que muitos chamam de design inteligente, por mais que muitos não querem reconhecer que esse ser inteligente tem um nome, né? Mas é óbvio que tudo que foi criado foi feito por um ser extremamente inteligente. E que não é possível a evolução, como relatam alguns no Big Bang, construir leis tão complexas. Isso matematicamente é impossível. Não vou entrar nessa questão que não é objeto do discurso aqui. Mas a natureza, os céus, as leis que foram construídas proclamam a glória, mostra que há de fato um ser muito mais inteligente que nós, aquém do nosso entendimento, que rege tudo isso. Além da íntima intuição que Deus colocou dentro do homem na criação, no sopro, no imagem e semelhança na criação do homem, a natureza também, ela reflete essa criação, esse ser supremo. Então Deus se revela o tempo todo, através do próprio homem criado e através da natureza que ele criou, do universo que ele fez. Deus revela-se o tempo todo, ok? Embora o testemunho da natureza concernente ao Criador seja evidente, o conhecimento do homem sobre Deus não vem da observação da criação. Um texto na carta aos Romanos nos informa
que o conhecimento de Deus não vem de procedimentos empíricos, ou seja, de experiências empíricas, mas que tem sido diretamente escrito na mente do homem. Apesar que nós temos experiências, mas esse entendimento de Deus está gravado em nosso DNA. Isso foi o próprio Deus que fez, e o apóstolo Paulo, em Romanos, vai abordar muito bem isso. Assim, a consciência humana possui a revelação de Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos, agora no capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Vocês entendem isso? Ou seja, muitas vezes o ímpio, o gentio é o ímpio, ele faz coisas boas porque há um código ético no seu coração, na sua mente, que o implica a fazer aquilo, o direciona a fazer aquilo. Tudo que é bom, é perfeito, é agradável, vem de Deus, irmãos. Por mais que o homem caia e o pecado entra no mundo, mas esse homem mesmo caído, tudo que ele faz de bom tem a ver com a criação, com Deus, porque Deus é perfeito e bom. Então, por mais que o ímpio não tenha a lei gravada na sua mente, o entendimento das Escrituras, ele entende que há o certo a se fazer. Por isso que você vai ver muita gente que se diz ateu, ou que muitas vezes ignora o cristianismo, fazendo coisas boas, e ele não entende por quê. Isso vem de Deus. É Deus que colocou dentro da mente do homem esse senso de bondade. Toda a bondade vem de Deus, não vem do maligno. Paulo continua. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No sentido mais claro aqui, Paulo fala que o ímpio faz, o que o gentio faz de bom e o que ele faz de mal e o seu coração o condena, tem a ver com essa íntima intuição que Deus gravou no coração do homem. O coração aqui é a sede das emoções, do sentimento, que tem a ver, irmãos, com o entendimento. Sabemos que é na mente, não no coração. É como a Bíblia trabalha muito essa questão, o sentimento, coração, pensamento, coração, mas tem a ver com a mente. Deus gravou na mente do homem esse conhecimento dele, e quando o homem sai daquilo, ele não pode existir ali pessoas que aprovem o que ele está falando ou fazendo, mas se aquilo for errado numa questão com Deus, ele sabe que está fazendo errado. Ele vai continuar talvez fazendo o erro por uma questão de escolha, como eu falei anteriormente. As pessoas são induzidas a fazerem coisas, elas aprendem a ser ateus, ideologicamente elas aprendem tantas situações que contrariam a verdade bíblica, mas no seu íntimo ela sabe que está errado. E essa cobrança é a maior prova que Deus existe. Olha, já falamos sobre a revelação geral de Deus. A revelação geral de Deus foi justamente Deus manifestar-se através da criação, quando fez o homem, e o universo que testemunha a obra de Deus. Esses dois elementos em si e tantos outros são chamados de revelação geral de Deus. Deus revelando através do homem, da íntima intuição do homem e da natureza. Agora nós vamos trabalhar a revelação especial de Deus. É o ato de Deus em haver dado a se conhecer a si mesmo em momentos especiais e a um povo específico. É o que nós chamamos de revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus, através das Escrituras, pode ser afirmada e exemplificada quando vemos a palavra de Deus dita por lábios humanos, isto é, por meio dos profetas e também de forma escrita. Aqui nós temos a revelação especial de Deus agora sendo revelada, a Bíblia. Por mais que tenhamos, queridos, experiências que nós chamamos de experiências empíricas, né? Não é espíritas, é empíricas. Que é experiências que nos fazem sentir Deus em momentos de oração. E não tem nada de errado com isso. A história da igreja é cheia dessas coisas. A própria Bíblia, né, é cheia de momentos como esse. Mas essa revelação empírica, ela, apesar de ser muito importante para cada um de nós, e isso é algo íntimo nosso, você tem uma revelação que transcende isso.
que é a revelação especial de Deus. E esta revelação especial de Deus começa pela própria Escritura, pela revelação da vontade desse Deus através de profetas, através de apóstolos, dos escritores da Bíblia, que são mais de 40 escritores da Bíblia. Só tem um autor, que é o Espírito Santo. Isso nós vamos trabalhar mais profundamente na introdução à bibliologia, que é a primeira disciplina da sistemática. Com muita frequência, as Escrituras mostram que Deus levantou profetas para falar por meio deles. Isso é um fato. Começa ali com Moisés. Moisés foi quem começou a escrever o Pentateuco, ou a lei. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. A primeira vez que Deus ordena alguém escrever a sua escritura, a sua palavra, está lá em Êxodo capítulo 17, quando Deus ordenou a Moisés a escrever a peleja contra Amaleque. Depois disso, Moisés começou a escrever baseado na tradição oral, que é o que se falava de Deus acerca de pai para filho. Nós estamos aí num período da história de 1500 anos de Cristo, mas a história, pelo menos, já tinha, biblicamente falando, um desenvolvimento de 2500 anos antes de Moisés. Ou seja, da queda de Adão até Moisés, nós temos aí 2000 anos de história. 2500 anos de história, para ser mais exato. Onde Moisés escreve esse período para trás, que nós chamamos de Gênesis. Todo esse processo. E como Moisés faz isso? Através da revelação que era oral, trazida de geração em geração, através de escritos, né? Você tem tabuinhas lá cuneiformes, os escritos pictográficos e documentos da antiguidade, mas com essa revelação do próprio Deus para Moisés. Deus falava com Moisés. Números capítulo 13, você vai ver que Moisés, de fato, foi um dos homens que mais teve esse contato com Deus. Foi o próprio Deus que testifica isso, que através dos profetas que vieram antes de Moisés, os que viriam depois de Moisés, Deus trabalharia através de sonhos, visões e enigmas. Com Moisés não, era diferente, Deus falava face a face. Então Moisés foi esse personagem que trouxe para a gente o início da escrita, né? A escrita bíblica. E essa revelação é a revelação especial de Deus. Deus levanta homens, prepara estes homens sujeitos às mesmas tentações que nós, como diz Tiago, citando Elias, né? Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas quando orou, Deus cumpriu o seu propósito, né? Fogo desceu. Estes homens foram homens que Deus cumpre o seu propósito. E através desses homens, a escrita é revelada nessa que nós estamos chamando aqui de revelação especial de Deus. Na forma escrita, o maior exemplo é o Decálogo, isto é, os 10 mandamentos conforme Êxodo 31, 18. Lá em Êxodo 20, Deus convida Moisés a subir, receber as tábuas da lei. Essa forma é o que nós chamamos de revelação especial de Deus. A revelação especial, ela é aquilo que fica claro a vontade de Deus. Através dos 10 mandamentos se desenvolve todo o processo da lei com seus 613 preceitos, né? E Moisés aqui foi o que escreveu, né, todo esse início, né, do conhecimento de Deus acerca da sua vontade. Vemos que Moisés, além de receber de Deus a palavra escrita em tábuas por seu próprio dedo, revelada e comunicada aos seus ouvidos, também a escreveu, como que se vê em Deuteronômio 31, de 9 a 19, cujo texto nos mostra também o valor da instrução ao povo pela palavra de Deus. E aí nos remete a alguns textos da Bíblia também para falar sobre isso. Então, a revelação especial de Deus é quando Deus, através da sua palavra, fala exatamente o que deseja do seu povo. A priori, o povo escolhido ali, os judeus, e depois o mistério que estava oculto, que é a igreja, Paulo vai falar isso, que é o mistério que estava oculto em Deus, que era a igreja que nasceria depois. Deus também, através dos apóstolos, continua a sua boa revelação, mostrando a vontade de Deus para esse povo. E a maior revelação especial de Deus, além da sua palavra, é o seu Logos manifesto. Lembra do que João falou? No princípio era a palavra
A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse texto é muito interessante, irmão, porque a palavra estava com Deus. Então, o Logos não era o Pai. E o Logos se fez carne e habitou. O Logos era Deus, mas não era o Pai, era diferente do Pai e se fez carne e habitou. O próprio texto já fica claro para nós. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, quer dizer, Deus, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então a palavra que estava com Deus também era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra que estava com Deus, que também era Deus, se fez carne e habitou. E quem foi que fez isso? Cristo. O próprio texto de João 1 já esclarece isso. Por isso que até algumas seitas têm que mudar um texto como esse para não se confundir, né? Eles falam, no princípio era o Logos, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era entre colchete um Deus. Mas esse um não existe. A palavra de fato era Deus, e a palavra se fez carne, que é Cristo, que estava com Deus, mas não era o Pai. Então João faz esse trocadilho de palavras, mas responde precisamente, esse texto é muito claro, para a gente entender que o Logos também é Deus, mas não é o Pai, e se faz carne. E quem fez isso? Cristo. Então a maior revelação de Deus, além da sua palavra escrita, é Cristo, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, é o Cristo revelado. Então a maior revelação especial de Deus se evidencia na pessoa de Jesus Cristo, pois sua vinda ao mundo foi a maneira de Deus se revelar à humanidade. Então a maior revelação de Deus é justamente Cristo. A revelação especial de Deus é Cristo. Jesus, o Filho, expressa vividamente tudo o que Deus Pai quis revelar de si mesmo. A expressão visível do Deus invisível, como diz João e Paulo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como fala Paulo em Colossenses, é exatamente essa revelação especial de Deus. Então, em Cristo, nós encontramos a maior forma de comunicação de Deus com o homem caído. Em Jesus, essa forma fica clara. Então, a maior revelação, a mais sublime revelação de Deus é Cristo. E isso o texto, vários textos que lemos aqui e vamos ler, vai ficando claro. Ao dizer que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João nos ensina que Jesus é o Deus do Antigo Testamento e ainda assim distinto dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e quem vê a ele, vê o Pai. Parece, irmãos, filosoficamente uma discussão que é feita aqui, mas parece que nós estamos trocando palavras que não faz sentido, mas faz muito sentido. Só faz sentido se entendermos que só há um Deus em três pessoas distintas, que depois vamos trabalhar também o Espírito Santo, né? E a priori nós estamos fazendo só a introdução, entendendo a teologia. E fica claro quando entendemos a partir do conceito da Trindade. Caso contrário, a nossa mente buga. E é um fato. Não dá para explicar as coisas de Deus com uma explicação natural, porque para nós três é três. Na Bíblia, três, nesse contexto, claro, é um. Há um só Deus, em três pessoas distintas, onde o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas os três coexistem e fazem parte do mesmo Deus. Não é complexo isso? Agostinho de Hipona, que foi um teólogo do IV século, escreveu um livro sobre a Trindade que é extremamente interessante, mas transcende aqui esse curso. Mas é complicado você absorver isso de forma natural. De fato, é pela fé, porque não é possível três ser um e ser três pessoas distintas e um não ser maior que o outro. Quando nós falamos primeira pessoa da Trindade, tem a ver com o tempo de revelação. O Pai foi revelado primeiro no Antigo Testamento. Segunda pessoa da Trindade, depois veio o Filho. Terceira pessoa da Trindade, depois veio o Espírito Santo. Mas nenhum subsiste o outro. E os três é um só, mas distintos entre eles. Não é loucura?
Pois é o que a Bíblia fala. E nós repetimos isso justamente porque é isso que a Bíblia diz. Veja o que diz Mateus no capítulo 22, versículo 37 a 40. Muitos, inclusive nos dias de hoje, rejeitam o Senhor Deus e seu plano redentor em razão das próprias escolhas. Contudo, Deus não se oculta injustamente do homem, mas sim o homem é quem foge da sua presença. E lá Mateus 22, 37 a 40 vai mostrar claramente isso. Então Deus está sempre ali, irmãos. Muitas vezes somos nós que viramos as costas para Deus e rejeitamos a sua pessoa, rejeitamos o seu plano. E Deus não tem pressa nem de consumar o seu plano, porque tudo tem a sua hora, e nem insiste em se provar para ninguém. Essa ideia de prove Deus, como muitos ateus querem fazer, ou muitos desavisados, né? Deus não vai se provar para ninguém. Deus se revela àqueles que haverão de ser salvos. Por isso que Jesus falou assim, o meu Pai, ou aqueles que o meu Pai me der, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque Deus vai iluminar o coração e essas pessoas vão entender de onde vêm e para quem e para onde vão e quem serve. Então, quando entendemos isso, a graça de Deus nos é suficiente. A necessidade da teologia. A teologia é necessária não somente para as atividades cristãs, mas também para tudo da vida e do pensamento. Visto que Deus é tanto máximo quanto onipotente, ele tem o direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos da nossa vida. E hoje nós vivemos num mundo contraditório, né? Onde quando falamos de princípios bíblicos, somos taxados de vários nomes, inclusive de pessoas sem conhecimento ou desprovida de intelectualidade. Isso, na verdade, é uma discussão, uma construção retórica para tentar nos menosprezar. Mas aqueles que são de Deus não se importam com isso não, irmãos. Porque Deus se revela ao coração do homem e aqueles que são dele sabem. Ele não tenta se provar, mas nós temos plenamente consciência e certeza de que ele existe e habita em nós e que tem um plano para a nossa vida. Por isso que nem todos aqueles vão entender, né? Nem todas as pessoas vão entender isso, porque não foram reveladas a elas. Então a teologia é necessária porque mostra esse pensamento, esse plano de Deus, essa grandeza de Deus. A teologia procura entender e sistematizar a sua revelação verbal e é organizada até onde ela reflete o ensino das Escrituras. Então esse é o pressuposto. A teologia ela vai sendo trabalhada e ela foi construída justamente para nos dar certeza acerca de Deus e vivermos para Ele sem tentarmos provar para o mundo. Por mais que existam aí argumentos acerca de Deus e no processo do estudo da teontologia, né, que é o estudo de Deus Pai, a gente vai abordar sobre isso, que é o segundo capítulo, a segunda aula. Mas há uma necessidade de estudar teologia por causa de nós mesmos, para reafirmar nossa fé e muitas vezes para argumentar acerca de Deus diante daqueles que nos pedem sobre a nossa fé, como até relata Pedro, né? A necessidade de teologia é uma questão de necessidade de comunicação de Deus. Deus revela-se para o homem e o homem, ele através desse conhecimento, leva a evangelização, conhecimento para outros povos. Visto que este é o seu universo, a fonte derradeira de informação e interpretação de tudo na vida e do pensamento, que é a revelação divina, ela se manifesta através da teologia e dessa revelação especial de Deus, e há uma necessidade de cada servo de Deus entender e estudar sobre isso. Ok? Vamos lá. Assim, é que procuramos responder a seguinte pergunta: por que estudar teologia? Olha, quando eu comecei a estudar teologia, eu fui de uma época que se zombava de teologia. Aqueles que estão zombando, as suas igrejas continuam sem entendimento e não cresceram, não amadureceram, e dificilmente isso vai acontecer quando é desprezada a própria Escritura. A não ser que você seja uma seita e não queira saber disso. Mas por que eu tenho que estudar teologia? Primeiro ponto.
Não estudamos teologia para aperfeiçoar a Bíblia, não precisa. A Bíblia por si só já é a revelação de Deus. Ela é clara e suficiente em si mesma. A Bíblia não vai mudar, ela não está aberta aos caprichos intelectuais de seu ninguém, ela é o que é. Mas por que está a teologia? Há uma ordem que Jesus deu a seus discípulos, que temos que guardar e ensinar, que é justamente fazer discípulos. Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Então, por que está a teologia? Porque precisamos discipular. Precisamos passar adiante o conhecimento de Deus de forma correta. Por que está a teologia? Segundo, traz benefício na vida cristã. A teologia nos faz crescer como ser humano, como cristão, amadurecer na graça e no conhecimento. Por que está a teologia? Terceiro ponto, aprender a doutrina bíblica de forma correta, eficiente, para o serviço cristão. Quando eu aprendo, eu sirvo de forma coerente, de forma correta. Servir não é se sacrificar por uma causa infundada. É entender que tudo aquilo que nós fazemos porque Deus nos instruiu a fazer. Isso é a maior prova de que somos maduros ou que fomos preparados e entendemos a mensagem do Evangelho. Então, aqui nós temos pelo menos 3 principais respostas sobre isso. E nesse contexto, fechamos essa primeira aula com a questão de o que é doutrina. Eu fui de uma época também, como eu falei para vocês, das antigas, que se perguntava assim, na sua igreja tem doutrina? Tem sim. Lá não pode vestir isso, não pode cortar aquilo, né? Não pode fazer aquilo outro. Mas qual a diferença de doutrina, dogma, usos e costumes? A teologia, ela vem colocando cada uma dessas coisas no seu lugar. Não que não seja importante você ter alguns usos e costumes, isso é muito importante. Mas eu preciso entender o que é cada coisa, para mim não colocar nomes diferentes em situações diferentes. Por exemplo, todo conhecimento em teologia sistemática, como vimos até agora, também se denomina doutrina, como podemos ver. Então, quando se perguntava, a tua igreja tem doutrina? Toda igreja tem doutrina. Agora, você tem 3 tipos de doutrina. Você tem a doutrina de Deus, que é aquela que teologicamente é sustentável, no estudo bíblico correto, é sustentável, tem a ver com a própria Escritura, com os ensinamentos da Escritura, fazendo as suas ressalvas, interpretações corretas de quem diz, quando diz, porque diz para quem diz, porque tem texto que é para Israel, tem texto que é para a igreja, e não adianta a gente ignorar isso. Por exemplo, você pega o profeta Amós e você vai ver lá, profecia contra Edom, profecia contra o Egito. Então, o texto está dizendo, né, irmãos? Profecia contra Edom e contra o Egito. Então você tem a doutrina que é de Deus, a doutrina bíblica. A teologia bíblica, ela nasce para trabalhar a doutrina bíblica. Doutrina é aquilo que se expõe da palavra. Você tem também a doutrina de homens. É aquela que, em si, ela é ruim porque ela traz legalismos. Doutrinas de homens, muitas vezes, Paulo enfrentou nas suas obras missionárias, né? Com os Gálatas, por exemplo, que eram os judaizantes, que queria ali, de todas as formas, estabelecer um sistema judaico para que os gentios vivessem, fazendo circuncisão e outras situações. Aquilo tinha sentido na lei de Moisés e para o judeu, não para o gentio em si. Às vezes tem pastores que trazem doutrinas de homens, quer dizer, aquilo que eles aprenderam, eles trazem exatamente isso. Porque eu aprendi assim, com o saudoso fulano de tal. Irmãos, não desprezando o saudoso fulano de tal, mas o saudoso fulano de tal, o que ele aprendeu é bíblico ou ele só repete o que disseram para ele? Tem coisa que é até boa, tem coisa que a gente respeita, mas tem coisa que é excesso. Tem construção que ela é feita que não tem sentido. E as pessoas eram punidas por isso. Por exemplo, nós temos a ideia de irmãs que aparam o cabelo. A gente viu isso, é uma questão tão antiga isso, né? E irmãs foram punidas por isso. Doutrinas de homens. Porque a Bíblia diz que não tosqueará. Você entende o texto?
É bom entender o texto. Nesse inteirinho, você tem doutrinas de homens que às vezes não são diabólicas em si, mas trazem prejuízo muitas vezes para o crescimento da igreja, porque nascem no coração dessas pessoas. Calça e saia. Quantos embates nós já ouvimos nas antigas, né? E até hoje em algumas comunidades tem acerca disso. É porque a Bíblia diz em Deuteronômio que não vestirá roupa de homem e mulher, nem roupa de mulher e homem. Estuda o texto. Volte novamente. Quem disse isso? Moisés. Quando disse isso? Lá em Deuteronômio, no ano 1500 a.C. Por que ele falou isso? Para quem ele disse isso? Moisés não pode ter falado sobre calça. É impossível. Por uma questão simples. Ele não pode ter falado de uma coisa que não existia. A calça foi inventada há 200 anos atrás. Como é que Moisés pode ter dito isso? Há 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Cristo. Possível. Então, são doutrinas de homens. Que em si a Bíblia vai trabalhar vestes. Isso é doutrina. Mulher bem vestida, comportada. Paulo vai trabalhar isso. Os textos da Bíblia vão trabalhar isso. Mulher virtuosa, bem vestida, não sitiar lascívia, nem sexualidade. E pecados de sexualidade são os que mais destroem a igreja hoje. Isso eu concordo. Mas não concordo com aquilo que o texto não está falando. É isso que eu quero que vocês entendam. E doutrinas de demônios, que são doutrinas de demônios. Aquilo que contraria totalmente a Bíblia. A Bíblia fala de tal assunto, a pessoa desconstrói a verdade da Bíblia impondo algo totalmente contra aquilo. Isso é doutrina de demônio. Então, você tem 3 tipos de doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina é ensino, irmãos. Então, quando nós trabalhamos a doutrina sistemática, é o ensino sistemático acerca daqueles assuntos que nós falamos anteriormente. A Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a antropologia, a doutrina dos anjos, a doutrina do pecado, a doutrina da escatologia. Isso é doutrina sistemática, ou estudo sistemático. A palavra doutrina, conforme aparece em Deuteronômio e Provérbios, deriva-se do termo hebraico legesh, que significa ensino e instrução. Então, a sua igreja tem doutrina? Tem. Toda igreja tem. Instrução? Toda igreja tem. Agora, essa instrução é de Deus, do homem ou do diabo? Aí é que é a questão. Porque nem sempre a instrução, pelo ponto de vista da santidade, é de Deus, é mais do homem, o homem criando. Na sua ideia, na sua cabeça, uma doutrina humana impondo na igreja. E chamando isso de doutrina de Deus. Tem que ter cuidado com isso. E eu estou usando textos e ensinamentos coerentes aqui. Na linguagem grega, vem do termo didatike, o qual vem a palavra didática, e que tem também o sentido de ensino e instrução. Então, o que é doutrina? Doutrina é ensino. Doutrina é aquilo que, biblicamente, quando eu falo doutrina aqui, eu estou trabalhando na questão de Deus. Biblicamente, teologicamente, é sustentado pela própria Escritura. Isto é doutrina. Para Gruden, doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Ou seja, o que é doutrina? É aquilo que a Bíblia sustenta. A Bíblia não fala de calça e saia, mas a Bíblia fala de vestes, de comportamento, santidade. Você entende isso? Então, a doutrina está diretamente relacionada com o resultado que nós fazemos da teologia sistemática. Ou seja, doutrina sistemática. Aquilo que nós aprendemos como ensinamento e colocamos em prática. A doutrina santa, a doutrina bíblica é exatamente essa. Então, essa é o questionamento que nós fazemos. Assim, a consciência humana possui a revelação de Deus. Opa, vou voltar aqui um pouquinho. É a sequência. Você tem doutrina é o mesmo que costume? Não. Às vezes tem indícios de costume em doutrina, mas doutrina é uma coisa, costume é outra. Doutrina, portanto, não é costume. A doutrina bíblica como tal tem a ver com o que é eterno, enquanto que regras e costumes estão condicionadas ali à cultura local, são transitórias. Quer ver um exemplo? Muitos anos atrás,
eu não tinha barba. Eu era jovem e barba rala e fazia parte de uma igreja pentecostal. E na igreja pentecostal é costume se rapar a cara, deixar sem barba. Se você for ver, seria mais conveniente, biblicamente falando, eu ter barba do que não. Porque os homens da Bíblia tiveram barba, e é um símbolo até de sacerdócio a barba. Mas há um costume em muitas comunidades de não ter barba. Em relação a ter ou não ter, cada um tem ou não tem, para mim não faz diferença. Mas julgar alguém porque tem ou porque não tem, usando como pressuposto não é bíblico, isso não tem sentido nenhum. Isso é costume daquela comunidade. Então, muitas comunidades, quando eu falo comunidade, eu falo igreja. Na minha cabeça, comunidade, assembleia, igreja, é a mesma coisa, porque eu estou na palavra original, eclesia. Então, muitas igrejas, eles têm como costume o homem não usar barba. Mas esses mesmos irmãos, por ignorância, criticam quem usa. Só que se você tivesse por uma questão cultural, se você quisesse copiar os personagens bíblicos, você teria. Porque tem mais argumento numa questão de costume ter barba do que não ter barba. Mas isso não é doutrina. Isso é costume. Então, doutrina é aquilo que é eterno, que é aquilo que não muda. O costume está atrelado a um determinado país, ou tempo. Sempre o costume tem a ver com o tempo. Eu já li sobre épocas que as pessoas cultuavam com chapéu. Usavam chapéu para ir para o culto. Hoje, em algumas comunidades, se você entrar de chapéu, alguém manda tirar. Porque costume de chapéu em um culto não é. Mas foi um tempo que era assim. Então, o que é costume e o que é doutrina? Doutrina é o que é eterno e costume é aquilo que é imposto através e tem a ver com o local, a cultura, o tempo, o povo. Só que, irmãos, mas e se eu for pregar a Bíblia numa tribo de índio? Você vai respeitar os costumes desde que não interfira na doutrina. E tem que entender que se você está começando o evangelismo, você tem um monte de bebê na fé ali que necessariamente você vai construir eles ao ponto deles entenderem e com o entendimento deixar de praticar muita coisa. Mas doutrina é isso, é aquilo que não muda, não importa se é numa tribo de índio, não importa se foi há 500 anos atrás, se é agora ou se é daqui a 500 anos, como o mundo está se desenvolvendo, não importa. Doutrina sempre vai permanecer. E doutrina sistemática, isso sobre Deus não vai deixar de ser Deus daqui a 500 anos, né? O pecado não vai deixar de ser pecado daqui a 500 anos, e isso é doutrina, não muda, não está condicionada ao tempo, ao espaço ou ao povo, etnia, cultura. Vocês entendem isso? Doutrina é a mesma coisa que dogma? Também não. No entanto, você tem alguma questão aqui de ressalva. O que é dogma e o que é doutrina? Vamos lá. No entanto, em teologia, o termo dogma se refere a um ponto fundamental e uma doutrina religiosa apresentando como certo e indiscutível. Existem grupos, ou até na questão do cristianismo, você tem a Igreja Católica, você tem a Igreja Ortodoxa, você tem a Igreja Protestante. A Igreja Católica, ela tem dogmas que ela não negocia. Aqui a diferença de doutrina versus costumes, como eu já falei, e toda essa questão, a doutrina bíblica, tá vendo? E doutrina versus dogma. Falei que dogma tem peso doutrinário. Não é doutrina em si, mas tem um peso doutrinário muito forte. E na questão do catolicismo romano, o dogma, ele é sustentado por eles como algo que não se muda. Só que, primeiro, nós somos católicos? Não. Então, para nós, somos aqueles que acreditam na doutrina. Exemplo, você tem aqui um dogma. A Imaculada Conceição, a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina de Maria. Você tem a Assunção de Maria. São dogmas marianos, entre muitos. Isso tem sentido na Igreja Católica, mas, queridos,
Não adianta você discutir com um católico em relação a isso. Isso é dogma, não vai mudar. Você pode convencer um católico, mas você não vai convencer a cúpula católica, porque isso foi estabelecido em concílios, debates, no próprio desenvolvimento da Igreja Católica. Isso tem peso como se fosse Bíblia. Mas para nós, por que nós não concordamos? Porque para nós, tanto a questão de doutrina versus costumes não pode se confundir, quanto também doutrina versus dogma. Não pode confundir. Ficamos sempre com a doutrina. Repito, o que é a doutrina? É aquilo que é sustentado teologicamente. Aquilo que é ensinado independente de tempo, de povo, independente de cultura, de etnia, a doutrina sempre prevalece. E quando se fala de doutrina, lembre-se, doutrina de Deus é a Bíblia, aquilo que nós estamos defendendo. Doutrina do homem é aquilo que é imposto sobre pessoas, e doutrina de Satanás é aquilo que contraria totalmente a verdade bíblica e combate a verdade bíblica. Então, nesse contexto e nessa aula, nós aprendemos sobre a teologia, essa interpretação da teologia. E algumas perguntas, elas são necessárias para absorvermos melhor esta aula. E essas perguntas, elas foram elaboradas no final de cada capítulo, justamente para que o aluno possa, estudando o livro, respondendo as perguntas, absorver mais o conteúdo. Lembre que eu falei no início da aula. Se você fizer aquilo que nós temos proposto como plano de ensino, com certeza, no final do seu curso, você vai olhar para trás e você já vai perceber isso desde a primeira disciplina. Você vai perceber o quanto você cresceu nesse processo de estudo. Isso vai fazer uma diferença enorme em você lidar com as coisas de Deus, o ministério, a igreja e a sua família e até a sociedade. Então, algumas perguntas são fundamentais, faça elas, não deixe de fazê-las não. O que quer dizer o estudo restrito e o estudo amplo do termo teologia? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o objetivo da teologia sistemática? São 6 perguntinhas. Terceira pergunta, quais são as 5 áreas em que se divide a teologia sistemática? Quarta pergunta, por que a teologia é possível? Por que a teologia é possível? Explique. Por que estudar teologia é possível? Por que quando eu estudo as coisas de Deus, por que é possível estudar Deus? 5. Explique por que a teologia é necessária. E por último, o que significa doutrina e qual a diferença em relação a costumes. Ok? Próxima aula, nós estudamos aqui entendendo a teologia sistemática e na próxima aula nós vamos trabalhar a doutrina de Deus até ontologia. Ok? Até a próxima aula.